E aí? Oi, paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom de quente, shalom, paz de quente, quente, paz. Oi, shalom, shalom, paz de quente, Cristo e tal. Eu queria, deixa eu ver aqui, tá de boa? Acho que saiu o áudio. Eu acho que eu vou gravar assim, né? É melhor assim. É melhor assim. E aí, vai ficar meu cabeçote, minha barba. Sempre minha barba sempre solta, né? Sempre com aquele ar de desprovido, de descuidado. Mas o que eu espero, né? É isso que eu espero da barba. Eu quero que ela expresse um pouco disso também. Vamos lá. Eu tava pensando aqui, uma das coisas muito importantes. No vídeo anterior a gente falou sobre o cuidado do corpo. E a gente leu um pouco sobre o livro de Hermas, né? O terceiro livro de Hermas, acho que a metáfora 6, 5, metáfora 5, que ele falava até sobre o cuidado do corpo, sobre que a gente deve deixar o corpo puro, a mente pura, né? E para não corromper o espírito que é posto nos nossos corpos. E com a ideia de pureza do corpo está associado com muita coisa, né? Tipo, a pureza do corpo está na sua integridade. E a integridade do corpo não é sobre só nossos acessos de pecados dos mais óbvios. É sobre o cuidado geral do corpo. Geral. Né? Os excessos, as baixas, essas coisas. E a mente é a mesma coisa. Trabalhar uma mente serena, tranquila, uma mente meditante, uma mente profunda e tal. A gente falou mais sobre esse aspecto, mas a gente falou muito da mente, não. A gente falou mais do corpo realmente. É uma coisa que eu tô agora com intento e tal, foi me chamar a atenção. Eu queria falar aqui hoje sobre uma das coisas que eu acho importante. Sobre um versículo que ele é muito famoso. Um versículo que diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu me lembro, eu queria fazer um midrash. Quem sabe da cultura judaica sabe mais disso. Um midrash que é mais do que um midrash Mishnah, pegar partes da Torá para se auto-justificar e comentar sobre, né? Então a gente tem o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e tem o que Jesus fala assim: não cuideis do que é a vez de falar, o Espírito vos revelará o que é a vez de falar no momento correto. E outra coisa, ele fala que os nascidos do Espírito é igual o vento, né? Entre aspas, por ali, ele contém uma comparação que a gente não sabe nem para onde vem nem para onde vai, essa leveza de vida nesse sentido. Mais o que o apóstolo Paulo diz, e mais sobre as circunstâncias que traz, a ideia do domínio próprio do Espírito. Mas bora focar mais nessa. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O cristianismo primitivo captava mais na teologia a essa ideia do que eu vou passar agora, né? Mas pra gente entender razoavelmente, ficar preparado a ideia que vai falar assim, pra não ficar retudando muito, eu queria que vocês tivessem mais ou menos com a mentalidade, vou falar pagã, da outra religião, da luta contra o ego. Eu sei que não resume, sei que também não explica tudo, mas é uma base suave, pra gente entender o que a gente vai falar agora. No conceito do budismo, do hinduísmo, às vezes, o ego ele pode atrapalhar. O ego é o eu, né? O ego, em grego, eu, literalmente eu. A galera não tem nem criatividade para criar um nome melhor. Mas o ego significa o eu. E o eu ele pode te atrapalhar no teu processo de ascensão, de liberdade e tal. E no teu processo de ficar harmonizado com o divino, de ficar fluido com o divino, né?
fluido às vontades divinas. Por exemplo, teu ego pode limitar a tua construção sobre si. Teu ego, ele pode limitar muitas coisas. Você pode, por exemplo, o ego que o hinduísmo fala e o budismo fala é um ego, não o ego do eu, o problema é esse. Não, porque não tem como você se livrar do eu. Mas é a afirmação do eu. Do que eu afirmo, eu exijo, sabe aquilo ali? De você se autovalidar, se autoafirmar sobre o que você é, o que você não é, o que você deixa de ser e fazer, né? Quando você começa a ter essas afirmações, você fica menos fluido para você aceitar o que deve ser diante do fluxo divino, da vontade divina e da tua iluminação. No cristianismo primitivo, tinha um conceito parecido, claro que não da mesma forma. E eu queria que você focasse especificamente nesse versículo. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando você abrir a mão do ego, você abria mão da questão sobre si mesmo. Você abria mão de fazer questão de si mesmo. Então você se tornava uma bagagem leve para aquilo que quer te carregar. E quanto mais leve você se torna, mais manipulável é para aquilo que você deve ser carregado. No caso, as tuas relações que envolva evoluir para o divino, a vontade divina na tua vida, o destino que o divino quer cumprir na tua vida dentro do budismo, dentro do hinduísmo, né? E dentro do cristianismo, a mesma coisa com a vontade do Pai, né? Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo empobrecer o cristianismo, eu estou querendo enriquecer o budismo com essas coisas? Não. É porque as religiões, às vezes, eram formadas por pessoas que meditavam com sinceridade no que seria o ser humano servial diante do divino, né? Da razão do cosmo. Então, eles meditando, eles conseguiam aquilo que Justino vai chamar de centelha do verbo, ou a semente da verdade, que é eterna, mas só uma semente que tenta desenvolver e desenvolve até o ponto, mas não desenvolve nunca por completo, porque só Cristo, quando vem, ele faz desenvolver essa semente da verdade, do verbo e da razão completamente, e ela, enfim, fecunda, fertiliza, desenvolve e dá seus frutos. Por isso que Justino chama de semente ingênita da verdade, que as outras religiões, que as outras filosofias, outros povos e culturas conseguiram pegar e captar daquilo que é crucial da verdade que rege o cosmos, né? Então eu queria dizer que nesse aspecto o cristianismo tinha a mesma coisa. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E às vezes a gente pensa que essa fraqueza é simplesmente aquela fraqueza que nasce de um momento de crise, que nasce de um momento de que eu não posso, Pai, obviamente eu não posso. Isso nem seria tanto fraqueza, seria impotência no sentido de incapacidade. Agora que eu não consigo, peço para que Deus faça. E não é sobre isso que parece Paulo estar dizendo, principalmente se você contextualiza os eventos ditados, né? As circunstâncias que Paulo se colocou diversas vezes em suas cartas, que é a circunstância de enquanto uns apóstolos, que se dizem apóstolos, se dizem emissários do evangelho, se garantem a própria força de que eles querem um título para si aos seus méritos e glórias daquilo que eles fazem ou deixam de fazer, eu sou à mercê de qualquer coisa que Deus me dá. Eu sou mero instrumento. Não quero glória a mim, mas a Cristo. Tendo eu a oportunidade de me gloriar mais, eu decido me tornar humilde. Eu me decido reconhecer que eu só sou instrumento do fluxo divino, da vontade divina, da eleição divina, etc, etc. Então, Paulo encaminha a glória à forma como que ele se deixa perder, não da forma como que ele se deixa garantir e se reafirmar, na perca de si mesmo diante da vontade divina, para se entregar à vontade divina, não na garantia de si mesmo para fugir do controle, para não estar à mercê da vontade divina. Paulo fala nesse tipo de contexto. Já resumi tudo aqui que eu poderia dizer, né? Mas eu quero me aprofundar ainda mais. Então a gente quando vê assim, porque é quando a gente está chorando que Deus age mais, é quando a gente está em luta, a gente realmente agora deixa de fazer, e na nossa impotência Deus age. Não é sobre isso, é sobre poder. E o poder aqui não é o poder de pili-pim-pim simplesmente, não é um poder de extra
extravagância, de extraordinariedade, não, é um poder de monopólio, né? Poder de se apossar, de possuir, né? De empoderar, né? Então é esse tipo de poder que Paulo está falando aqui. É que quando a gente se faz mais fraco, e a questão é essa, dentro do contexto romano, aquele que se auto-intitulava, que se mostrava garantir de si mesmo, a si, eu sou, eu posso, eu quero e faço, e se provava assim, no mundo romano era em título de heroísmo e de grandeza. Quanto que as vias do caminho realmente divino, né, das circunstâncias divinas, não se ganha pela autoridade, entre aspas, e a independência, baseada a própria força e a próprio mérito. O verdadeiro heroísmo, a verdadeira força é se deixar ceder, é não se deixar ficar rígido, mas se tornar maleável, não de se tornar pesado, concreto, duro, rígido em si mesmo, concentrado, mas solto e totalmente entregue aos ventos da divindade, sem muita questão de si mesmo. Essa é a verdadeira glória daqueles que compreendem a razão divina, segundo Paulo. E o que atrapalha esse processo, quando a gente observa, é o que a gente chama... Vou pegar agora um pouquinho para resumir, cara, porque seria muito grande, estou querendo fazer vídeos curtos. É o nosso ego, e o nosso ego eu vou chamar assim de questão do próprio eu, o que Paulo chama de força. A força que ele está abnegando e está dizendo que ele faz viver o testemunho da fraqueza. Ele cede. Eu quero que você imagine que a questão de si mesmo, de se validar, de se confirmar quem é a si diante de Deus e diante dos homens, venha da questão que você faz por si, de se auto-intitular, de se auto-dizer, de se auto-incorporar, de se auto-conduzir, de se auto-validar. Desista de tudo isso. Não se valide aos próprios méritos. Mas a verdadeira força não vem na forma como você contrapõe ou oferece de si mesmo, mas quando você fica à mercê da fluidez, da amplitude e da vontade divina. E eu fico lembrando de que Paulo fala sobre isso, e a gente tem que lembrar que o símbolo aqui é como se você pense que você é um cavalo. Me perdoe a questão. Imagine que você é um cavalo. Imagine que o que Paulo está falando ali, que a sua pessoa, seu eu é um cavalo. E Deus, o Espírito de Deus e sua vontade é o cavaleiro. Imagine que você é um cavalo que faz muita questão da sua autonomia, da sua liberdade. E o cavaleiro, ele tem que ter um trabalho de te dominar, de tomar a direção e de te ser um cavaleiro sobre você, né? Mas você é um cavalo queixudo, você é um cavalo cheio de questão, você não rende fácil, você tem rigidez, você resiste, força ao contrário da força que o cavaleiro quer te opor. Acaba que a dominação do cavaleiro fica mínima diante da tua indisposição e diante da tua validação sobre a própria força. Mas se você é um cavalo mais manso, você é mais fácil adestrar. O poder do cavaleiro se plenifica sobre a tua falta de questão sobre si mesmo. O cavaleiro fica mais fácil em ampliar seu poder, aperfeiçoar seu poder. E a ideia de ampliar e aperfeiçoar está estritamente ligada na palavra grega. Porque aperfeiçoar ou aperfeiçoa quer dizer que se expande para se plenificar. Ou seja, ele quer tomar a totalidade. Ele está a caminho da totalidade. Deus quer te dominar por inteiro, mas às vezes a questão que você faz sobre a autovalidação e sobre si é o que atrapalha. Deixa eu desligar aqui. Com licença. Oi. Tá, tem uma chamada aqui, eu tive que ir pra... E às vezes a questão que você faz é a que menos procede com a prosperidade do trabalho do cavaleiro sobre você. Então, quando Paulo fala o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, eu vou até trocar as palavras assim. O poder de Deus, o controle divino, um monopólio divino sobre mim se plenifica nas minhas
incapacidades, nas minhas impotências, na minha impotência, no meu reconhecer da minha incapacidade, na minha entrega total às suas dependências. Quando eu cedo, no meu cedimento, no sentido de ceder, é onde o poder de Deus ganha mais espaço. Quando eu tiro a minha força para dar lugar à força de Deus, à força do domínio de Deus. Quando eu penso me autodominar, às vezes eu estou fazendo questão de não deixar ser dominado pelo próprio Deus. Então essa luta realmente do ego aparece aqui, né? E o problema do ego, o problema que atrapalha a nossa... A gente tem até a questão do espírito e a carne, né? Mas a gente tem que pensar nisso. Quero que pense nisso, né? Eu me lembro que Cristo, nos momentos mais cruciais, quando ele fala de vocês serão entregues às sinagogas, aos tribunais, não cuideis do que haveis de falar, mas o Espírito falará por vocês. Dirá o que vocês vão de falar. A ideia de estar fluido com o Estado. Não planejar e o dia de amanhã não estareis ansiosos, pois vivam cada dia abaixo do seu próprio mal, um dia de cada vez. Não sejam apegados, os filhos do Espírito, ele fala para Nicodemos, reflete tal natureza do Espírito. E Cristo ali faz uma alegoria ao sopro do vento, porque Espírito em hebraico e sopro de vento é tecnicamente a mesma coisa, ruach, né? São soltos, eles são fluidos. Até a ideia de pobre de espíritos tem essa ideia de flexibilidade espiritual, aqueles que têm espíritos flexíveis em hebraico. Reflete isso, né? A gente pensa que é só humildade, mas ali tem a ver com flexibilidade e humildade espiritual no sentido de independer, de estar a par de qualquer circunstância, se adaptar a qualquer circunstância. Em hebraico pelo menos significava isso. Ocidentalmente não significa, a não ser dizer que o cara, sei lá, não gosta de dinheiro. Mas é isso, eu quero que você pense nisso. E eu quero só dar uma análise muito rápida aqui. Deus aparece para um juiz lá no livro de Juízes, muito famoso, né? Falando assim, homem, varão, valoroso. Ou então em hebraico, varão valente. Ele chega saudando um homem que está malhando trigo num buraco por temor dos seus inimigos que está em volta. Ele está escondido. Ele está numa situação totalmente de acovardamento, perdão, não sei qual a palavra que se desdobra assim. Acovardamento. Omitido pelo poder. E quando Deus fala com ele, ele fala assim, por que tu nos abandonaste? Ele veio com questões contrárias. Por que esqueceste teu povo? Eu te escolho, eu sou menor da minha casa, sei lá, eu sou desprezível. Homem valoroso e tal, etc. Mas o contexto do homem é de covardia, de estar acovardado pelas circunstâncias e tal. E o homem ainda fala assim, olha, me dá um sinal, e dá um sinal, me dá outro. O homem tem uma certa resistência. Cadê a coragem dessa saudação que Deus dá a esse homem? Não se mostra qualquer coragem, se mostra questão, se mostra incerteza. Como é que ele é valoroso e corajoso? Ele só se torna depois que começa a se integrar no destino que Deus o deu. E a gente vê que quando ele começa a acontecer a sua história, ele começa a se integrar aquilo que Deus o chamou e o convocou, ele se torna aquilo que Deus, antes dele ser, afirmou que ele era. E eu me lembro de outro, um apóstolo, que disse, ainda que esses te deixe, eu jamais te deixarei. Porque ele sempre queria provar a própria força de que amava a Deus e ao Cristo. Mas disse Cristo para esse apóstolo, sai da minha rente, Satanás. E ele fala, em verdade, Pedro. Já falei o nome do apóstolo, queria deixar mostrado. Mesmo que te diga, mesmo que te garantas por ti mesmo, tu deverias me ouvir. Ninguém vai ficar comigo. Você quer se validar melhor do que os outros porque você talvez tenha competência. Você é o mesmo Pedro, o único Pedro que teve a coragem de se oferecer para andar por cima das águas quando todos acharam que era um fantasma. Eu sei que você tem a sua coragem, eu sei que você tem a sua força. Eu sei que você tenta se provar digno por si só. Mas você me negará quando o galo cantar. Pedro ainda resistiu, mas acabou acontecendo, porque Cristo o conhecia. Pedro resistiu porque queria validar sobre si quem era diante de Deus e Cristo. O outro resistia
porque sabia das suas condições e sobre si, o juiz, diante de Deus. Mas olha só, para bem e para mal, temos dois exemplos de o quão às vezes nosso ego quer injusta causa, quer tentar provar ao outro, quer por, sei lá, temor de alguma coisa, ele às vezes não está tão alinhado com o fluxo divino, da vontade divina. Então, quanto mais você se esvaziar de si, mais você se entregar de mãos beijadas, mais você desaparecer, vier a mentalizar simplesmente de que você é um meio, não é a finalidade para a execução de alguma coisa, mas você é um meio cujo qual está na realização de alguma coisa, a gente ficará com mais humildade para se flexibilizar à vontade divina e para não nos gloriarmos num dom de bondade que não nasceu de nós, mas sim de Deus. Andaremos mais humildes e nossa glória será a glória de Deus. E Deus nos glorificará porque glorificaremos a Ele. Então pense, cautela. Às vezes o que te atrapalha na tua melhor relação com Deus não é aquilo que você vê no findar das tuas mãos, não é aquilo que você vê nas tuas relações. É simplesmente tua questão sobre ti mesmo. Você dizer para Deus que aqui, Deus, eu não posso fazer isso. Deus, eu posso fazer isso. Você tem que se despir de si. Você às vezes tem que apagar seu próprio nome para escrever o de Cristo. Eu gosto da mensagem do Evangelho, é que a nossa vida é uma vida que já morreu por aquele que morreu por nós na cruz. Então, viver a redenção de Cristo é viver como se já tivesse morto. Mais do que isso, como se já tivéssemos outra vida. Como se vivemos uma vida não nossa mais. Então as nossas questões sobre nós mesmos morreram ali na cruz. Nossa autonomia, nossa autoridade de reafirmar qual é o nosso nome e qual é o nosso valor foi pendurado ali na cruz. Não temos mais o que fazer questão de nós mesmos, porque a mensagem do Evangelho é justamente essa, sobre Deus que fez questão de nós para nos apropriar em seu poder. Não é pra gente fazer questão de nós mesmos para nos apropriarmos ao nosso próprio poder, nas nossas próprias afirmações. O Deus encarnado, o Verbo encarnado, pagou, dando de si, não fazendo questão de si para fazer questão de nós. E na sua morte nos matou. E o que devemos fazer de questão? Se aquilo que nos salvou não foi trabalho nosso, foi obra de Cristo. O que devemos fazer de questão se as nossas questões foram penduradas junto com Ele? As nossas questões pelos nossos próprios nomes, pelas nossas próprias vidas passadas, estão penduradas com Ele na cruz. Agora vivemos uma vida que não é nossa vida. Nossa vida é Cristo. Quando Cristo se integrou para morrer lá na cruz, e nós olhamos e cremos, colocamos Cristo, colocamos nosso ser no corpo de Cristo. E já estamos mortos, para que dali em diante vivamos a vida de Cristo. Ele negociou a própria vida em sua morte. E essa vida de Cristo é baseada no fluxo perfeito divino da vontade de Deus. Na nossa integração total ao fluxo da vontade divina, do seu Espírito e do seu propósito. Estamos mortos para nós mesmos. E a vida que temos não devemos ter adesão, porque é tirá-la da cruz e botar de volta nossos corpos. A questão que às vezes fazemos é não aceitar o sacrifício de Cristo, mas desaparecer nossos nomes, nosso ser que está ali na cruz.
para colocar o nome de Cristo em nós e a sua vida em nós. Esse é o mistério do Evangelho. É na tua desistência de ti. Pega a sua cruz e carregue. Eu gosto da ideia de cruz, porque a cruz é a ideia não de humilhação, mas de vergonha. O orgulho era a autoafirmação nesse sentido. Não que o orgulho seja de todo mal. Na verdade, o orgulho perverso, ele se torna soberba, e a soberba é que é ruim. Paulo se diz orgulhado das igrejas, enfim, não é hora para isso. Mas a ideia de vergonha, a ideia de se aniquilar para nascer de novo, para nascer a nova oportunidade, é necessário. Senão não tem diferença entre o velho e o novo. Fiquem na paz, essa é a minha reflexão, me desculpe e tal. Então toda vez que você ouvir esse versículo, pense nisso. Pense nisso. É mais do que sobre momentos tristes da nossa incapacidade. É sobre uma vida inteira. Não fazer questão de se, Senhor, papai, não posso, vá para ali, eu vou. Aí vai. Senhor, mas eu quero ir para outro lugar, agora você não vai. O fluxo divino é maior naqueles que menos têm tensões em afirmar sobre quem deve ser ou aquilo que deve fazer, o que faz. É aqueles que ofertam a sua vida na morte de Cristo para viverem a vida de Cristo.